Falar de circuito elétrico costuma ser algo bastante abstrato. A gente não sabe, não consegue ver o que é uma tensão, o que é uma corrente. Mas tem alguns circuitos que são bastante mais objetivos, mais fáceis da gente visualizar e interpretar. Por exemplo, um circuito hidráulico, né? Então, eu quero começar a nossa revisão fazendo uma analogia hidráulica de um circuito elétrico. Então, imagina que eu tenho duas caixas d'água ligadas por um tubo. Numa caixa tem uma água mais azulada, né, à esquerda, na caixa da direita uma água mais avermelhada, e vocês veem que elas estão estáticas, então nada está acontecendo. No momento que eu levantar uma dessas caixas, o que vai acontecer? Se eu levantar a da esquerda, que tem a água azul vai fluir da esquerda para a direita, de forma a manter o nível superior das águas constante. O que está acontecendo nesse momento? Quando eu estou levantando uma caixa em relação à outra, eu criei uma diferença de potencial, que a gente chama de voltagem no circuito elétrico. E ao criar uma diferença de potencial nessas duas caixas conectadas, eu comecei a ter água fluindo de uma caixa para outra. Ou seja, eu tenho corrente. A corrente é a água, é o elétron indo de um potencial para o outro. A mesma coisa aqui. Então, o que é a tensão no circuito elétrico? É eu colocar um material num nível mais alto de energia do que outro. E aí, se esses dois materiais estiverem conectados por um cabo condutor, vai fluir elétrons de desse material com maior energia para o material de menor energia, porque o universo tende a manter tudo em equilíbrio. Ok? Então isso daqui é só para a gente ter uma noção do que significa tensão e corrente nessa analogia hidráulica. Continuando então a nossa analogia. Se eu levantar uma das caixas, eu aumento a energia potencial nela. E com isso, se elas estão conectadas, elas vão querer igualar os níveis e eu vou ter um fluxo de água indo de uma para outra. Agora, como que esse fluxo de água está relacionado com o potencial das caixas? Aí a gente tem que olhar o condutor. Se o condutor for grandão, o fluxo vai ser 1. Se eu for lá e trocar o meu condutor, trocar o meu tubo, né? E colocar agora um tubo bem pequenininho, bem fininho, ou seja, trocar um tubo de 2 polegadas por um de meia polegada, o que vai acontecer? A hora que eu levantar uma das caixas, a diferença de potencial presente vai ser a mesma. Ela vai tender, os níveis vão tender a se igualar, mas a velocidade com que isso acontece, ou seja, a velocidade com que a água vai de um lado para o outro, vai mudar. Então, dependendo do tamanho do tubo, ele vai permitir que mais água ou menos água passe. E com isso a gente vai ter então uma mudança na velocidade da água. É a mesma coisa no nosso circuito elétrico. Se eu tenho um certo potencial, ou uma certa diferença de potencial, né? E aí, eu tenho um condutor ligando essas duas diferenças de potenciais, os dois materiais com diferentes potenciais elétricos, eu vou ter uma corrente elétrica. E essa corrente elétrica vai depender da resistividade do meu condutor. Daí que sai então aquela relação clássica que a tensão sobre a corrente é igual à resistividade. Significa que se eu tiver muita resistividade, eu vou dificultar a passagem de elétrons, então vão ter menos elétrons passando, menor é a minha corrente. Se eu tiver um condutor, isso equivale a ter um cano pequenininho. Se eu tiver um cano grandão, significa que eu tenho uma resistência baixa, porque ele deixa muita água passar de uma vez só. É equivalente a ter um resistor de impedância baixa.
Pessoal, imagina que agora eu alterei o meu circuito e coloquei entre as duas caixas um hidrômetro, né, que é uma roda d'água que vai girando e vai contando quantas vezes ela deu a volta. Então, essa estrutura é como se fosse uma roda d'água que tem uma massa e com isso uma certa inércia ao fluxo de água. Na hora que eu levanto o meu lado esquerdo, a água azul vai querer ir para a direita. Ela vai primeiro sofrer um pouquinho para conseguir girar essa roda d'água, mas depois que ela venceu essa inércia inicial, aí o fluxo vai continuar. Então é como se eu fizesse um gráfico da corrente no tempo. No começo ela não consegue, mas depois ela vence essa inércia e estabiliza. Se vocês se lembrarem das aulas de circuito, vocês devem ter visto que o indutor tem justamente essa característica. A hora que eu ligo o meu indutor numa fonte contínua, primeiro eu não vou ter corrente. Por quê? Ele estava em repouso, sem corrente, de repente eu ponho corrente, ele vai ter uma mudança brusca que ele vai se opor a essa mudança brusca. Então o indutor vai criar uma corrente em sentido oposto que vai tentar evitar essa mudança de estado dele. E aí com o tempo isso daí vai se dissipando e aí ele se torna, no fim das contas, um curto. Então aí ele está passando toda a corrente por ele. Agora, se eu começo, igual fazer uma oscilação numa das minhas caixas, ou seja, começar a levantar e baixar a caixa, levantar e baixar a caixa. Eu estou criando uma oscilação que seja harmônica, eu vou criar então um fluxo harmônico também aqui no tubo. Se a frequência disso daí for baixa, o que vai acontecer? Eu levantei o meu lado esquerdo, a água vai querer começar a passar, ela sofre essa resistência da inércia do meu hidrômetro, mas logo ela passa. Então começa a ter fluxo, mas um pouquinho demorado. Aí eu baixo a minha caixa, a água vai querer voltar. Ela tem que, ao inverter o lado, ela vai ter que fazer a roda d'água também mudar de direção. Isso vai ter a roda d'água tinha uma inércia girando para um lado, você vai ter que vencer essa inércia, fazer ela parar de girar e começar a girar para o lado contrário. Ou seja, ela demora um pouco para permitir que o fluxo de água se inverta. Mas aí eventualmente vai. Só que se a minha oscilação for muito rápida, o tempo que eu estava levando, a água ia empurrar o hidrômetro para um lado, ela leva um pouquinho para ele começar a girar. Eu já quero voltar a minha água, então mal deu tempo de eu empurrar ele, eu já estou querendo voltar ele para um outro lado. E aí chega uma hora que eu não consigo mais girar o meu hidrômetro, ou a roda d'água. E com isso então, para altas frequências, esse circuito vai se comportar como um aberto. Bom, uma outra situação que a gente teria, né, que a gente acabou de ver a situação de a gente colocar um hidrômetro ou uma roda d'água no meio, se a gente colocar uma membrana elástica no meio das duas caixas. Na hora que eu levanto, vamos supor, a caixa da esquerda, a água azul vai querer fluir da esquerda para a direita. E aí ela vai começar a empurrar essa membrana que a gente tem aqui no meio. E o que vai acontecer? Ela vai pegar e vai deslocar essa membrana cada vez mais. Até chegar uma hora que essa membrana chegou no seu limite elástico, ela não se empurra mais. Ou seja, ela vai parar o fluxo de água. Então, numa situação DC, o que a gente tem é, se eu tiver um fluxo contínuo de água, eu vou começar com bastante fluxo e eu vou tender a zero. Isso daqui, vocês devem se lembrar que se assemelha ao comportamento do capacitor, né? Se eu colocar aqui uma fonte, o que ela vai fazer? Ela vai carregar o meu capacitor com as cargas positivas e negativas,
E aí chega uma hora que não cabe mais, já tem tanta carga positiva de um lado e tanta falta de carga do outro que eu não tenho como pôr mais carga em um lado ou tirar a carga do outro. E aí então não passa mais corrente. Então daí é essa equivalência. Então para descer em regime, ele acaba se comportando como um aberto, né? Agora, imagina que eu tenho aquela situação que a gente viu com o hidrômetro, de eu começar a levantar e baixar um dos lados, num movimento cíclico, né, num movimento harmônico. O fluxo, teoricamente, iria também se movimentar de uma forma harmônica. Só que chega uma hora que esse elástico começa a apresentar uma certa resistência ao fluxo de água. Então ele vai começar a alterar o fluxo de água. Imagina que eu levantei, a hora que eu estou baixando, eu começo a reduzir o fluxo de água ou a pressão, de fato, e aí a força da membrana vai ajudar no fluxo de água. Então ela vai acelerar o fluxo. Ou seja, o fluxo agora ele vai estar na frente do fluxo do movimento de elevação, ou seja, a variação de tensão. Ele já meio que prevê, por assim dizer, o que está acontecendo. Então, para altas frequências, ele começa a auxiliar o movimento, então eu tenho um fluxo ocorrendo antes de eu mudar a direção, a direção da altura ou do diferente de potencial, eu já mudei a direção do fluxo de água por causa dessa ajuda da força elástica da membrana. Se eu elevar demais a minha frequência, vai chegar uma hora que a membrana vai se deslocar muito pouco. Eu mal levantei a caixa, eu já vou começar a baixar, e nesse momento a membrana já vai querer, não vai ter tempo de mudar de uma direção para outra. Com isso, a membrana vai ficar quase que sempre parada no lugar. Ou seja, em altas frequências, o capacitor e o seu análogo hidráulico, que é a membrana, funcionam como um curto-circuito, que é o oposto então do indutor. De novo, para descer, o indutor funciona como um curto e o capacitor funciona como um aberto. E para altas frequências, o indutor funciona como um aberto e o capacitor funciona como um curto. Beleza? Pessoal, então essas analogias que a gente falou até agora são as principais quando a gente está tratando de circuitos, né? Quando a gente quer entender o comportamento de capacitores, indutores, resistores. E o porquê que eu estou falando dessa analogia hidráulica? Porque no curso eu vou usar bastante essa analogia hidráulica para tentar explicar o funcionamento dos componentes eletrônicos. Por exemplo, vamos ver essa engenhoca que eu acabei de bolar aqui. Imagina que eu coloquei dois dentes aqui no meu caminho e um outro dente, dois dentes no canto do tubo e um dente um pouco deslocado no meio do tubo. E eu coloco uma bola bem no meio desses dois caras. Se eu levantar a caixa da esquerda, eu vou querer ter um fluxo de água na direção da esquerda para a direita. O que vai acontecer? Esse fluxo de água vai empurrar a bola até que ela encontre os dois dentes. Aí ela trava e vamos assumir que ela tem uma vedação perfeita. Não passa água. Então eu posso levantar a altura que for a minha caixa, que não passa água. A não ser que eu levante a minha caixa a uma altura tão grande que a pressão que eu estou exercendo sobre a bola é tão grande que ela quebre, vamos dizer que esses dentes aqui estão colados. E aí chega uma hora que ela consegue descolar os dentes. Aí beleza, aí a bola vai embora com os dentes, empurra tudo e aí eu tenho fluxo. Mas vamos assumir que eu não quebrei nada. E agora eu levanto o lado direito, a água vai empurrar a minha bola para a esquerda, a bola vai
encostar no dente, né? Então vamos imaginar que agora eu continuo com meus dentinhos, mas eu empurrei a bola para cá. Agora eu consigo que a água passe por aqui e passe por aqui, ó. Então eu vou ter um fluxo de água por entre a bola, ou seja, ela vai inserir uma resistência aí, né, obviamente, mas eu permito fluxo numa direção e não permito fluxo na outra. Isso é o que a gente vai ver, que é o diodo. Por outro lado, imagina o ladrão da caixa, né? Eu tenho, dependendo da quantidade de água, eu quero que permita a entrada de água ou não. Eu posso pensar isso daí como se fosse uma fonte vinculada. Eu posso também pensar que eu tiro uma amostrinha dessa quantidade de água e coloco aqui, né? Tem um tubo com água que vem para cá. E se eu tiver bastante pressão, ele empurra um mecanismo que fecha o tubo. Se baixa a pressão aqui, ele libera o mecanismo e começa a passar água. Então eu tenho uma válvula controlada pela própria pressão da caixa. A gente vai ver que isso é um transistor. Então, isso daqui agora é obviamente só exemplos, a gente vai entrar com mais detalhe durante o curso, mas só para mostrar o porquê que eu estou querendo usar essa analogia hidráulica para a gente entender o funcionamento de circuitos eletrônicos, tá bom? Com isso, então, eu fecho essa parte da analogia hidráulica e no próximo vídeo eu vou falar um pouco sobre circuitos equivalentes, que também é importante para a gente no decorrer do nosso curso.